meu nome é Slow, meu apelido é Marcel Rodrigues Barbosa, eu me formei no ano de 95, no ano garotão, morei na Vila Estudantil e eu sou engenheiro agrônomo. Saudações exalquianas! Na verdade, eu era de São Paulo, né? Sempre morei em São Paulo. E eu queria estudar engenharia agronômica desde a oitava série. Eu escrevi até uma redação. Minha mãe até hoje tem esse caderno de redação guardado. Eu queria estudar engenharia agronômica. Gostava muito de planta, por conviver muito com a minha avó, que tinha um belo jardim. E daí eu prestei vários cursos. Quando eu estava no final do terceiro colegial, eu prestei vários cursos. Mas na FUVEST eu prestei o que eu mais queria, que era engenharia agronômica. Mas, sinceramente, eu não escolhi a Exalc, de fato, né? Para mim, eu queria estudar engenharia agronômica na USP, não sabia nada. Pensa numa pessoa alienada, não sabia da história, que a Exalc era uma das fundadoras da USP, muito menos que o curso era em Piracicaba. Não sabia de nada, sabe por quê, Dindim? Porque para mim, no final do terceiro colegial, não ia passar, eu ia fazer cursinho depois. E daí eu acho que eu prestei tão sem esse peso, tão desencanado, tão tranquilo, que eu acabei passando. E foi isso. E daí eu entrei na Exalc. Daí depois eu fui descobrir toda a história e tal, mas quando eu estava lá. E eu não sei se esse é o momento, mas o meu apelido tem muito a ver com isso. E daí o que acontece é o seguinte: como eu prestei totalmente desencanado, enfim, eu não sei. Eu não passei na primeira lista nem na segunda. E, na verdade, eu nem sabia a minha colocação. Saiu o resultado da FUVEST, eu não passei. Eu já estava fazendo o curso que meu pai queria, que era processamento de dados. Eu tinha passado também em engenharia, em outras coisas lá. E daí, de repente, ligaram na minha casa. Já era, mês de final de fevereiro, não lembro, Dindim, exatamente a data. Eu sei que já tinha começado as aulas na Exalc. E daí falaram que eu era o próximo na lista de espera, se eu tinha interesse em confirmar meu nome na lista. E daí não levou uma semana, uma pessoa desistiu, porque ele tinha passado na Exalc em Botucatu, e ele era de Botucatu, ele preferia morar lá, ele desistiu e me chamaram. E daí ficou meu apelido Slow, porque eu entrei na Exalc bem atrasado, né? E já tinha outros nomes assim relacionados a esse atraso, e o meu virou Slow. Cara, na verdade, foi uma descoberta, né? Porque eu era muito novo, eu fiz 18 anos, logo depois que eu entrei na Exalc, eu fiz 18 anos, então eu fui morar fora. Para mim era tudo novidade, cara, principalmente, não somente Exalc, a maior novidade era morar fora de casa, longe dos pais, ter aquelas obrigações que eu não sei se é o seu caso, né? Como foi na sua vida aí, mas ter que cuidar do que você vai comer à noite. Na época que eu estudei na Exalc, né, 25 anos atrás, depois das 8, não tinha nada 24 horas, fechava até a padaria. O shopping estava sendo construído, tinha acabado de ser construído, enfim. Então, esse acho que foi o maior desafio, foi me acostumar, não exatamente com a Exalc era legal, era tudo de bom, as amizades, enfim, o lugar fantástico, era um sonho, assim, sabe? Mas acostumar com essa rotina, com essa nova responsabilidade que eu nunca tive que me preocupar na vida, foi a parte mais difícil, foi o maior desafio. Olha, cara, para mim representou o meu futuro, porque assim, graças à Exalc, eu tenho essa profissão que eu exerço até hoje, né? Me possibilitou eu seguir realmente a vida que a Exalc me proporcionou em todos os sentidos, desde o estudo, Dindim, até essa parte de você se transformar, né? De um garoto num adulto. Isso aí aconteceu lá. E também na minha vida profissional, cara, porque hoje eu sou engenheiro agrônomo, mas o meu trabalho é com paisagismo. Desde o segundo ano, eu me especializei, a partir do final na verdade, foi a partir do segundo
semestre, eu já comecei a fazer estágio com paisagismo. E até isso a Exalc me proporcionou, porque a professora minha, orientadora da Exalc, me abriu o caminho para eu ter a empresa que eu tenho hoje, né? Que, na verdade, eu me tornei sócio, na época, do marido dela, que também é exalquiano, ela é exalquiana. Então, a Exalc esteve presente em todas as etapas da minha vida como formação, como ser humano, como uma pessoa adulta, né? E como um profissional. Tá? Cara, foi diferente. No início, cara, numa república, você escolhe quem vai morar com você. E acho que a principal diferença da vila, até diferente da casa do estudante, porque na casa do estudante, eu não sei como é hoje, mas na época cada um era uma pessoa por quarto. Na vila, era uma república da Exalc, na verdade, mas que pertencia à Exalc, né? Você não escolhia quem ia morar com você. Você passava por um processo sócio familiar lá, enfim, sócio familiar, econômico, tudo, e daí você ia morar lá, e lá tinha uma panelinha do primeiro ano que morava junto, e daí você se encaixava, tinha as casas só das mulheres, as casas dos japoneses do beisebol, mas foi diferente, cara, porque a gente tinha segurança o tempo todo ali na portaria, então no início não era como uma república, você fazia o que queria, enfim, tinha certos cuidados. Foi muito bom morar na vila, porque até hoje, na minha vida profissional, eu uso o que eu aprendi, porque meu projeto de iniciação científica foi transformar a vila estudantil em algo mais parecido com o que é Exalc. Cara, e na vila lá, todos aqueles bosques, aquelas árvores, foi meu projeto de iniciação científica, cara, porque ali era muito descampado, tinha muito barulho, era meio até ruim para dormir. E eu plantei tudo, consegui doação, enfim, foi legal. Cara, e eu jogava e pedalava. Eu pedalava pela Exalc lá na época, quando tinha alguma competição de ciclismo, eu ia com as camisetas da Exalc, e eu jogava o que realmente jogava bem era futebol, né? A gente na vila, enquanto eu morei lá, a gente não perdia nunca no salão, cara. A gente sempre ganhava esses Interrepública, essas coisas aí, coisa de ciclismo, ou era eu ou o Biziga que ganhava no ciclismo, e no futebol era nós, cara. A gente tinha na vila, não sei se você lembra, tal, tinha umas fotos, uns pneus de bicicleta formando o símbolo olímpico. Aquilo lá é pneu das nossas bicicletas. Sem dúvida, minha professora de paisagismo, Ana Maria, cara. Eu era fãzaço dela, apesar de ela ter enfim, ela é filha de alemão com suíço, né? Então você imagina, eu sou um louco, mas eu adorava ela. Era um exemplo que eu queria seguir, assim. Aliás, na época da Exalc, eu falei, nossa, eu queria dar aula na Exalc, eu queria saber tudo que nem ela sabe, assim. Foi ela, cara. Assim, no sentido acadêmico, no sentido de admirar, foi uma professora que eu admirei porque era a área que eu queria seguir. Agora, figura, eu acho que a maioria dos meus colegas vão falar o Zilmar, cara. Era muito, a aula dele era muito engraçada, cara. Ele mandava você sair da classe, não sei se alguém já falou isso, eu estou sendo repetitivo, mas você sabe que se você chegava atrasado, você tinha que pedir licença para quem estava na aula se essas pessoas deixavam a gente entrar. Você sabe de tudo isso aqui? Eu tenho medo de ser repetitivo e ser chato, sabe, Dindim? Então, o Zilmar, cara, a primeira vez que eu cheguei atrasado e entrei na aula na frente dele, passei na frente, a primeira coisa que ele mandou, cara, era você sai, você chega na porta, você bate na porta, você pede primeiramente licença para os seus colegas que acordaram cedo, que chegaram no horário, que vieram de calça e de botina, porque o senhor está de bermuda, o senhor está de short e ainda está tentando entrar com a bicicleta, porque meu xodó era minha bicicleta, né, Dindim? Meu carro era minha bicicleta, né? Então, você pede licença e se eles deixarem, você passa por trás de mim, né? Então, ouvir isso, cara, com 17 para 18 anos, foi fantástico, cara. Foi demais, era engraçado.
Já foi uma aula de educação, de boas maneiras, enfim, de respeito ao quem chegou no horário, você estava atrapalhando. Foi uma aula, cara. É isso aí, as aulas que a gente tem na Exalc que não são somente de agronomia, né? É muito fácil para mim, Dindinho. O momento mais marcante da minha vida acadêmica, cara, eu vou te contar, você não vai acreditar. Quem acredita em Deus, ótimo, acredita. Alguns falam que foi um anjo, alguns falam que foi loucura, tal. Então eu vou te contar, Dindim. No final do primeiro semestre, eu tranquei a matrícula. Logo depois das primeiras férias que eu tive, eu tranquei a matrícula, cara, porque eu achei que eu fosse ver planta, que eu fosse ver o que eu queria, que era planta. Na verdade, meu intuito sempre foi planta. Eu sabia o que eu queria, Dindim. E eu não via, eu só via cálculo, estatística, aquelas coisas que eu acho que a gente não deveria ter no primeiro ano. E foi muito maçante para mim, cara. E quando chegou as férias, eu ainda para ajudar, eu tinha uma namorada em São Paulo, enfim, férias, namorada, família de novo, sua casa, seus amigos. Eu estudei a vida inteira na mesma escola, Dindim. Eu estudei no colégio alemão. Então eu tinha amigos, assim, do pré ao terceiro colegial, era praticamente as mesmas pessoas. Então, depois de ficar um tempo naquela vida exalquiana, muita bagunça, porém longe da família e tudo mais, quando foi difícil voltar, eu voltei, fiquei uma semana e tranquei. Só que antes de trancar, cara, eu refleti demais, enfim, mas tranquei. Quando eu fui para São Paulo, meus pais não sabiam, cheguei, meus pais falaram, poxa, mas você tem certeza disso, tal? Mas meus pais sempre me apoiaram, Didi, em tudo. Você quer trancar, tranca, você quer fazer agronomia, apesar de eles acharem que não daria futuro, você faz. Mas você tem que buscar suas coisas, né? Porque eu voltei e não queria mais voltar. Daí começa a história, Didi. Quando eu peguei o ônibus voltando para Exalc, eu sentei do lado de um cara e contei, ele estudava na Exalc, eu contei que eu estava indo, ele falou, nossa, mas você está indo numa quarta-feira? Você está no último ano? Eu falei, não, eu estou no primeiro. Ele falou, mas quarta-feira, bicho? Ele ainda falou, eu falei, não, na verdade eu estou indo para trancar a matrícula, finalizar o processo e pegar minhas coisas para voltar, né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, por quê, cara? Porque eu queria ver planta, eu queria ver isso, eu não vi nada até agora, tá muito chato. E ele falou, mas você quer fazer o quê? Né? Eu falei, na verdade, eu quero trabalhar com paisagismo, é o que eu gosto, é o que eu queria. Tal. Ele falou, você já foi atrás de fazer um estágio? Eu falei, olha, eu até tentei, mas me falaram tal, que a professora está fazendo doutorado, não vai pegar nenhum estagiário nos próximos anos. Ele falou, você não vai acreditar, mas eu faço estágio com paisagismo, tenta novamente, vai lá que você vai conseguir. Daí, Dindim, eu fui lá, pedi, insisti para falar com a professora, Ana Maria, não deixaram, ela era meio, né, a fama dela não era boa, ela era brava, enfim. Mas eu insisti, eu falei, mas onde ela tá? Ela tá lá embaixo, ela tá na horta, vai lá falar com ela. Daí eu fui, cara. Eu fui falar com ela e contei toda a minha história, ela como um alemão e suíço inabalável, falou, não. Eu falei, poxa, professora, mas o outro estagiário seu falou que você tem, que eu poderia tentar, que ele faz estágio aqui. Ela falou, eu não tenho nenhum estagiário já faz uns 2 anos. E ela falou, mas dela percebeu que eu estava insistindo. Ela falou, você é aquele que já veio falar com a minha secretária, sei lá, trocentas mil vezes? Eu falei, sou eu. Ela falou, paulistano, né? Ela falou, paulistano e tal, né? Ela falou, você quer muito fazer estágio? Eu falei, eu quero. Ela falou, eu não vou ter tempo de te orientar. Se você quiser, você vem, você fica aqui com os meus funcionários aqui no viveiro e, sei lá, quando der, você sobe, eu te amo e tal. E dela deixou, Dindim.
Só que daí ninguém conhecia esse cara no ônibus que falou que era para eu, quando eu chegasse em Piracicaba, antes de trancar de fato e pegar minhas coisas e falar com ela. Daí eu te pergunto, cara, quem que é esse cara que ninguém conhecia, que falou comigo no ônibus? Eu não bebo até hoje, pergunta para os caras. Nunca usei drogas, cara, não sei. Minha mãe fala que é um anjo, tem pessoas que falam que... Enfim, não sei. Foi isso, cara. Então, para mim, esse foi o momento mais marcante, porque ali eu não desisti do meu sonho, eu continuei, eu consegui meu estágio, e o resto do período eu só fiz estágio com ela e, cara, ela é minha amiga até hoje. Foi um misto de nervoso, né? Ninguém sabe se ia acontecer ao ar livre ou não, todo mundo torcendo para que fosse ao ar livre. E foi, cara, foi emocionante demais, né? Tudo por trás, né? Desde o cenário, a sua família, você se formar, pelo menos no meu caso, eu fiquei feliz que eu me formei dentro do período, né? Dos 5 anos, e as amizades, e um misto de tristeza, né? Porque no começo você sente falta da família e de tudo mais, e no final você ganhou outra família e você também não quer que acabe, né? E daí vem aquele friozinho na barriga, né? A vida profissional, mas o momento da formatura foi muito feliz, cara. Foi muito feliz, muito emocionante, muito bonito. Feliz que deu tudo certo, foi uma festa fantástica. E para mim, a parte mais legal da formatura foi o plantio da árvore de turma, porque justamente por eu ser, naquela ocasião, o único da minha turma que foi para essa área de paisagismo, e eu, é lógico, né? Naquela hora já era o queridinho da professora, e eu pude escolher a árvore de turma, né? Para homenagear a nossa turma, eu pude escolher a árvore. E eu escolhi em homenagem ao Dr. Hermes, que na ocasião ele esteve presente, infelizmente ele já faleceu, mas ele era formado na Exalc também, há quase 50 anos, e participou da cerimônia. Para mim foi a melhor parte da formatura, foi o plantio da árvore de turma. Então, foi uma Eugênia leitone, que é uma árvore nativa, conhecida, o nome popular como goiabão. E, Dindim, quem descobriu essa árvore na natureza foi o Dr. Hermes, que foi homenageado, o agrônomo. E ele era um cara tão bom, Dindim, tão bom, que foi a primeira planta, dentre outras, que depois ele descobriu na natureza. Ele viajava com o Burle Marx, enfim, é uma pessoa de outro mundo, tá? E ele deu o nome de Eugênia leitone em homenagem a outro botânico famoso, que foi o Hermógenes Leitão, que nunca tinha descoberto uma planta. Então, como era amigo, ele deu sobre a espécie da planta em homenagem ao amigo dele. É um cara especialíssimo, cara, uma pessoa fantástica. Cara... eu achava o hino da Exalc muito bonito. Dindim, eu não consigo falar de uma... Cara, é difícil, é o conjunto da obra, cara. Até o trote eu achava único, achava singular, cara. Eu não consigo eleger uma única, não. Cara, sinceramente, Dindim, eu não tenho mais tanto contato com os meus colegas, cara. Infelizmente, o Biziga, que morou comigo, que a gente dividia, inclusive na vila era o mesmo quarto, pedalava que nem eu, tal, é a pessoa que eu ainda tenho algum contato. No início, eu até tive contato. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, até conversando com você, eu sinto muita falta. Estou percebendo que eu sinto muita falta disso, e quem sabe eu reveja, começando por vocês aí que deram continuidade à vida. Cara, das noites com os amigos lá era muito legal, cara, quando a gente se reunia, o Juca tocava violão, essa união com os amigos ali, esse comprometimento,
tudo, cara, aquela coisa, compartilhava caderno, isso era muito legal. A gente não eram amigos como os meus de escola, da vida inteira, mas ali em pouco tempo já eram amigos também. Esse era um momento que eu gostava, cara. Esse era um momento entre os exalquianos, tirando a parte da natureza, da Exalc, da paisagem, de todo o cenário, era o momento que eu sentia mais falta, cara. Cara, eu quero, para todos, enfim, de uma maneira geral, eu quero mandar o meu abraço, o meu carinho para todos. Enfim, espero que todos estejam bem, e principalmente nesse período de pandemia. Para os que nos deixaram, que eu fiquei sabendo depois, cara, espero que estejam bem, enfim, que estejam com Deus. E eu esqueci o mais próximos, né? Meu, e o mais próximo é falar que vocês são um bando de filha da mãe, que não avisa quando vai ter festa, que não me liga. Eu sei que eu nos primeiros anos eu apareci, mas que eu tô com saudades de todos, ainda mais, enfim. Tirando o Biziga, que às vezes eu de fato eu vejo, que mora aqui na cidade ao lado da minha, todos os outros eu não vi mais e sinto saudades de todos, agradeço aí, enfim, pela paciência, por cada momento lá, enfim, as nossas brigas, entendimentos que eram normais e principalmente pelos momentos felizes aí, pela amizade de vocês todos. Foi muito importante para eu ser o que eu sou hoje e para eu atingir o que eu atingi hoje. Certamente todos foram importantes, tá?